Como eu falei hoje no início da transmissão, hoje é um dia auspicioso para nós. Hoje é o aparecimento de um dos avatares de Krishna, Senhor Vamanadeva Krishna, na forma de um Brahmani anão. Então nós vamos ler algumas aulas de Silachara Maharaj falando sobre isso. Essas aulas estão publicadas hoje no site internacional, o site oficial da missão. Primeiro aqui vamos ler um mantra, o Prana Mantra de Vamanadeva, que está na canção Sridhar Savatari Stotra. Então, diz assim: ó Keshava, ó Senhor do Universo, ó Senhor Hari, que assumiu a forma de um anão Brahmana, todas as glórias para você, ó anão maravilhoso, por seus passos maciços. Você engana o rei Bali Maharaj, e pela água do Ganges, que tem emanado das unhas dos seus pés de lótus, você livra todos os seres vivos deste mundo. Nós vamos falar sobre isso, né? Vamos ler sobre a água do Ganges, o rio Viraja, que passa pelas unhas dos pés de lótus do Senhor Vamanadeva. Então vamos começar aqui com esse texto. Senhor Vamanadeva é uma aula de Sua Divina Graça, Vishnupada Srabhakti Nirmal Acharya Deva Goswami Maharaj. Ele está falando para os devotos de Londres, no dia 3 de outubro de 2015. Ele tem uma aula online. Então ele fala assim: há poucos dias nós comemoramos o dia do aparecimento do Senhor Vamanadeva. Na verdade não foi no dia que ele deu essa aula, foi alguns dias depois. Há poucos dias nós comemoramos o dia do aparecimento do Senhor Vamanadeva. Vamanadeva era filho de Aditi e Kashyap Rishi. Na verdade, Aditi, ela estava muito triste, porque todos os seus filhos, Indra e os outros semideuses, haviam deixado o céu por causa da tortura dos demônios, os asuras. Por isso, Vamanadeva veio ao seu encontro, ao seu ventre, e apareceu desta forma. Do outro lado estava Bali Maharaj. Bali Maharaj, ele iniciou um grande sacrifício de fogo, e ele declarou: tantos Brahmanes virão, e eu darei um pouco de Dakshini, doações, a todos eles. Eu darei tudo o que eles pedirem. Vamanadeva era muito baixo. Ele pegou um guarda-chuvas e ele caminhou. Primeiro, todos os Brahmanes andaram atrás dele, e tudo o que puderam ver foi um guarda-chuva andando na frente deles. E esse guarda-chuva, ele estava indo tão rápido que eles tiveram que correr atrás dele. Mas, ainda assim, eles não conseguiram alcançá-lo com isso. Nem correndo eles conseguiram alcançar o Vamanadeva. Apesar de ser pequeno, apesar de ser muito pequeno, ele corria, ele andava muito mais rápido que todos. Quando Vamanadeva chegou ao local do sacrifício de fogo de Bali Maharaj, todos puderam ver que ele tinha tanto
tanto brilho, ele parecia tão extraordinário e exaltado. Por outro lado, o fogo do sacrifício era muito menor, muito baixo e pequeno. Ele era tão refulgente, Vamanadeva, que o fogo do sacrifício não tinha tanta luz quanto ele. Ele tinha muito mais brilho do que o fogo do sacrifício. Bali Maharaj falou com Vamanadeva com as palmas das mãos unidas. Você é um vato, Vaman. Você veio me pedir uma coisa. Sim, falou Vamanadeva. Eu quero alguma coisa. Respondeu. O que você quer? Bali Maharaj perguntou. Diga-me, posso lhe dar tudo que você quiser. Posso lhe dar Jambuduípe, se você quiser. É uma das ilhas. Eu sou um Brahmana, ele falou, então não é bom pedir tantas coisas. Eu quero apenas algo pequeno de você. O que é? Tudo que eu quero é Tripadi Bhumi, 3 passos de terra. Bhumi é terra, Tripadi. Ele pediu 3 passos de terra. Vamanadeva. Entendo, você é um pequeno Vaman e também está pedindo coisas pequenas. Peça algo maior. Posso lhe dar o céu, posso lhe dar Jambuduípe, uma ilha. Se eu pedir Jambuduípe hoje, amanhã eu pedirei o céu. As pessoas, elas são assim. Hoje elas pedem uma coisa, amanhã elas pedem mais. No dia seguinte pedem mais e mais. É assim e assim por diante. Para um Brahmana, algumas pequenas coisas são melhor. Você me promete que me dará 3 passos de terra? Shukracharya, o guru de Bali Maharaj, ele estava lá. E ele disse a Bali Maharaj, sabe quem ele é? Ele é o próprio Senhor Supremo. O Senhor veio para proteger todos os semideuses. E é o próprio Senhor pedindo a você 3 passos de terra. Se você der a ele, ele tirará tudo e você não terá mais nada. Você então não terá nada para dar aos outros como doação. Mesmo você, mesmo não poderá ficar em lugar algum. Você ficará sem uma casa, sem um quarto ou qualquer outra coisa. Não dê isso a ele. Retire a sua promessa. E Bali Maharaj respondeu, não, eu prometi ao Brahmani 3 passos de terra, e eu darei a ele. Shukracharya, ele insistiu, não faça isso, não dê, ele é o próprio Senhor Supremo, mas Bali Maharaj não lhe deu ouvidos. Se ele é o Senhor Supremo, então é ainda melhor se eu der algo a ele. Eu posso servir ao Senhor, ele é o melhor, a melhor pessoa. Se ele é apenas um Brahmani, então, se ele dá 3 passos de terra, qual é o problema para mim? Bali Maharaj é neto de Prahlada Maharaj. Então, ele é da dinastia dos demônios, Bali Maharaj. Mas ele falou,
Se eu der para Deus, melhor ainda. É um demônio que, como Prahlada Maharaj, é um devoto. Então, Bali Maharaj, ele pegou um camandal, um pote de água na mão esquerda, e ele estava prestes a derramar a água como oferenda ao Brahmani. Mas a água não saiu desse reservatório. Esse reservatório aqui, esse pote, chama Kamandal. Não saía água quando ele foi colocar a água para fazer a oferenda. Não saiu a água. Shukracharya, ele queria impedir essa doação ao Senhor Supremo por todos os meios. Então, por meio do seu Yoga Bal quer dizer os seus poderes místicos, ele entrou no Kamandal e ele impediu que a água saísse. Bali Maharaj simplesmente pegou um pedaço de pau de uma vassoura e fez um buraco no reservatório. Enquanto Shukracharya, o seu guru, ele estava lá dentro. Os seus olhos ficaram cegos. Então o guru de Bali Maharaj, ele estava dentro do Kamandal e Bali Maharaj quebrou, furou com um pedaço de vassoura, um cabo de vassoura, e ele acabou ficando cego, o guru. Nós podemos entender com isso que aqueles que obstruem o serviço ao Senhor Supremo, eles recebem Angarhani. Angarhani quer dizer, eles sofrem a perda de um membro, eles sofrem alguma perda. Eles perdem a perna, a mão, os olhos. Isso é dito nas Escrituras. Aquele que vai contra o serviço do Senhor Supremo. Ligue agora o canal do YouTube que eu havia esquecido. Então, continuando aqui a leitura sobre o Senhor Vamanadeva, o seu aparecimento hoje. Então, o guru de Bali Maharaj, ele ficou cego, por quê? Porque ele queria impedir o serviço ao Senhor Supremo. E ele acabou ficando cego, assim como a pessoa pode perder uma perna, um braço. Quem impede o serviço ao Senhor Supremo está sujeito a ter uma punição desse tipo. Isso está nas Escrituras. Então, porque ele iria interromper o serviço ao Senhor Supremo, Shukracharya, ele ficou cego, e depois disso ele ficou conhecido como Shukra cego. Então, com as palavras Om Vishnu, Om Vishnu, Om Vishnu, Bali Maharaj, ele fez a doação a Vamanadeva. Depois disso, Vamanadeva começou a se expandir e ele tornou-se muito grande. Com uma perna, ele tomou este mundo Martya, o mundo mortal, incluindo Patal, os planetas infernais. Então, com o primeiro passo, ele era um Brahmani anão. Quando Bali Maharaj prometeu e cumpriu essa promessa, Vamanadeva começou a se expandir. E o primeiro passo dele, ele pediu 3 passos. O primeiro passo, ele cobriu o mundo infernal, Patala louca, todo o mundo infernal e a terra. O primeiro passo, ele cobriu a terra e os 7 planos infernais.
E com o segundo passo, ele cobriu Swarga, o céu. Todos ficaram surpresos. O que aconteceu? Um pequeno fato, Vaman, mas ele se tornou tão grande e com seus 2 passos, ele capturou todo o Brahmanda, o universo, com 2 passos. Primeiro passo, como foi dito aqui, ele cobriu os planos infernais e a terra. Com o segundo passo, ele cobriu todos os planos celestiais. Todo o Brahmanda, todo o universo foi coberto com 2 passos de Vamanadeva. Bali, você deve cumprir a sua promessa, falou Vamanadeva. Só dei 2 passos de terra. Prabhu, não tenho mais nada, falou Bali Maharaj, para te dar. Você pegou tudo que eu tinha. O que mais eu posso lhe dar? Tem certeza, falou Vamanadeva, de que não tem mais nada para me dar? Você se lembra de algo mais, talvez? Não, Prabhu, respondeu Bali Maharaj. Você levou tudo que eu tinha, não sobrou nada. Então, a muito inteligente esposa de Bali Maharaj, o nome dela é Vindhyavali, ela chegou perto do seu ouvido e sussurrou: você está esquecendo de algo. Você deu tudo, mas não se entregou. Agora você deve se entregar ao Senhor Supremo. Eu esqueci, falou Bali Maharaj. Rapidamente ele falou: eu esqueci, eu não me entreguei a você. Então, Bali Maharaj, ele prestou total reverência aos pés de lótus de Vamanadeva. E ele disse: Prabhu, agora eu estou me entregando a você. Nesse momento, do umbigo de Vamanadeva apareceu uma outra perna. É chamado Nabi Padma. E Vamanadeva colocou essa perna na cabeça de Bali Maharaj. Vamanadeva ficou muito feliz e ele disse: antes eu estava tirando de você e você estava me dando, mas agora eu vou lhe dar algo e você deve aceitar. O que você gostaria de receber? E Bali Maharaj respondeu: Prabhu, eu não quero nada, você já me deu a sua misericórdia. Então Bali Maharaj disse: eu estou lhe dando Sutapuri, o planeta Sutal. Você pode ficar lá com Prahlada Maharaj e eu serei um guarda de segurança lá. Então Bali Maharaj pediu, ele falou: me dê esse planeta Sutal, eu ficarei lá com Prahlada Maharaj e eu serei o guardião desse local. Então você pode entender que, se servir ao Senhor Supremo com total rendição, Krishna, ele dará tudo a você. Esse é o passatempo que nós contamos no dia do aparecimento de Vamanadeva. Então, resumidamente, Silachara Maharaj, ele conta a história aqui de Vamanadeva. Tem muitos mais detalhes, claro, mas nós vamos ler outra aula agora.
Essa foi a primeira aula que tem aqui. Uma outra aula de Srilacharya Maharaj é assim, o aparecimento do Senhor Vamanadeva. Ele deu essa aula, Srilacharya Maharaj, no dia transcendental do aparecimento do Senhor Vamanadeva e Srila Jiva Goswami Prabhu. Hoje também é o aparecimento de Srila Jiva Goswami Prabhu. Ele deu essa aula em Calcutá, através da internet, no dia 30 de agosto de 2020. Então, Srilacharya Maharaj fala assim: depois disso, chegou o momento adequado e o Senhor apareceu primeiro no coração de Kasyapi Rishi. E depois ele veio ao ventre de Aditi Mata, a mãe Aditi. Quando o próprio Senhor entrou em seu ventre, Brahma e todos os semideuses, eles começaram a orar ao Senhor Supremo, mostrando um humor muito exaltado. Tudo ao redor tornou-se muito auspicioso. Todos os semideuses, liderados por Brahma, oraram pelo aparecimento do Senhor. Então, nesse dia lunar de hoje, no dia de Dwadashi, hoje é Dwadashi, no Abhijit Nakshatra, o Senhor Vamanadeva, ele apareceu nesse mundo material em sua forma Narayana, segurando uma concha, um disco, uma clava e uma flor de lótus. Kasyapi Rishi e Aditi, os pais, Aditi Mata, eles viram o próprio Senhor vindo como um boto Brahma. Ele era muito baixo, tinha uma altura muito baixa. Quando Vamanadeva, ele recebeu o seu Upanayana, a iniciação Brahmana, quando um fio, o cordão de Brahmana é dado, foi um dia muito auspicioso. No dia da sua iniciação, Suryadevi, Brihaspati, Kasyapi Rishi, a Mãe Terra, Vanaspati, Danda, Mata, Aditi Devi e tantos outros rishis, munis, etc., vieram. Você sabe que quando nós recebemos a segunda iniciação, sempre mendigamos depois do sacrifício de fogo. Da mesma forma, quando Vamanadeva foi mendigar após a sua iniciação, todos os deuses, semideuses, o Sol, a Lua, Brahma e os outros, eles vieram e deram muitas doações ao Senhor Supremo. Nesse interim, Prahlada Maharaj, ele ficou triste, porque o seu filho, chamado Virochan, ele era um demônio. Embora fosse um demônio, ele respeitava os Brahmanes. Então, um dia, Bali Maharaj, que é filho de Virochan, é neto de Prahlada Maharaj, ele decidiu fazer um sacrifício de fogo, um yagna, na margem do rio
na armada. Ele foi muito generoso e ele convidou todos os Brahmanes para esse sacrifício de fogo. Vamanadeva, o próprio Senhor Supremo, ele também decidiu ir para lá. Vamanadeva, ele pegou um grande guarda-chuva e ele partiu para o sacrifício de fogo. Porque ele era muito baixo, quando ele andava, ele carregando o guarda-chuva, e todos os Brahmanes o notavam, diziam: olha, um guarda-chuva está andando. Eles tentaram alcançar, mas Vamanadeva, ele andava tão rápido que eles não conseguiram, mesmo quando estavam correndo, não conseguiram alcançá-lo, ainda assim. Quando Vamanadeva finalmente chegou ao local onde o sacrifício de fogo realizado estava acontecendo, havia tanta luz exaltada saindo do seu corpo que até mesmo o sacrifício de fogo de Bali Maharaj, que ele organizou com grande pompa, colocando muito ghee, até mesmo esse fogo, ghee e madeira, diminuiu e parecia opaco, comparado ao brilho exaltado de Vamanadeva. Vamanadeva foi o primeiro a chegar nesse sacrifício de fogo. E o fogo, ele parecia que estava apagado. Por quê? Porque o brilho de Vamanadeva era tão superior ao fogo, que o fogo ficou praticamente sem brilho, comparado com Vamanadeva. Quando Vamanadeva finalmente chegou ao local, então, o brilho do fogo, comparado com o brilho de Vamanadeva, ele se apagou. Bali Maharaj pensou: eu devo ser uma grande personalidade deve ser uma grande personalidade que está chegando. Então, ele levantou e ele mostrou respeito a Vamanadeva. Ele prestou reverência a Vamanadeva. Ele lavou seus pés e ele colocou em sua cabeça a água que havia lavado os pés de Vamanadeva. Então, Bali Maharaj disse a Vamanadeva: eu convidei todos os Brahmanes para esse sacrifício de fogo. E eu tenho certeza de que você também veio buscar algo. O que você quer? Perguntou Bali Maharaj. E aí ele falou: eu sou um Triloka Adipati. Eu quero um Triloka Adipati. Eu sou o proprietário dos 3 mundos, o céu, a terra e o inferno, falou Bali Maharaj. Eu posso lhe dar tudo que você quiser. Se você quiser se casar, eu posso lhe dar uma boa garota com todos os tipos de boas qualidades. Diga-me o que você quer. Assim, Shivacharan Maharaj acabou essa parte da aula. Então, como que apareceu Bali Maharaj? Como que apareceu Vamanadeva? Bali Maharaj havia dominado os 3 mundos, o Brahmanda, o mundo celestial, a terra e o mundo infernal. E os semideus não tinham onde ficar. Sempre existe isso. Os demônios dominam os planos celestiais, a terra, os planos infernais, e aí os semideus não têm onde ficar, e aí vem o Senhor Supremo
na forma de um avatar, e ele restabelece a ordem do universo. Assim aconteceu com Hiranyaksha, aconteceu com Hiranyakashipu, aconteceu com vários e vários demônios, inclusive com Bali Maharaj. E aí, os semideuses foram pedir para a mãe deles, Aditi Mata. Os semideuses foram pedir para ela interferir e pedir para Vishnu, para ele vir para a Terra, para restabelecer a ordem do universo. Então, Vamanadeva, o Senhor Supremo, ele é irmão dos semideuses. Ele é irmão de Shiva, de Ganesha, de Durga, de Kali, irmão do Senhor Brahma, irmão de todos. Por quê? Porque ele veio através do ventre de Aditi, a mãe dos semideuses. E aí o Senhor Vishnu concedeu isso, ele veio no ventre dela, ele apareceu, mas era um Brahmani muito pequeno. Assim que ele apareceu, o Senhor Vamanadeva, para restabelecer a ordem do universo e libertar Bali Maharaj. Ele colocou o pé que apareceu do umbigo dele, a terceira perna apareceu do umbigo dele. Ele colocou na cabeça. E na hora que Vamanadeva tinha conquistado já os 3 mundos, ele falou, me dê mais alguma coisa. Mas Bali Maharaj, na hora ele falou, não tenho mais nada, você dominou tudo. Mas a esposa falou, você não deu teu coração, você não se entregou a ele. Imediatamente ele se entregou a Vamanadeva, e Vamanadeva deu misericórdia, colocou o pé na cabeça dele. Então essa é a história de Bali Maharaj. Vamos ler mais alguma aula aqui de Silachara Maharaj, temos tempo ainda. Uma outra aula aqui, o título é Satisfazendo o Senhor Supremo. É uma aula de Silachara Maharaj. Ele deu essa aula no dia do aparecimento do Senhor Vamanadeva e de Silajiva Goswami Prabhu. Ele deu essa aula em Calcutá. É a continuação da aula, né? Hoje também é o dia do aparecimento do Senhor de Jiva Goswami Prabhu. Então, vamos ler uma aula de Silachara Maharaj falando sobre Jiva Goswami Prabhu, que é um grande devoto, um grande Vaishnava. Ele está entre os 6 Goswamis de Vrindavana. À noite vamos falar mais sobre o Senhor Vamanadeva. Aqui nós temos um Pranam Mantra de Shilajiva Goswami Prabhu. Esse Pranam Mantra ele foi composto por Baladeva Vidyabhushana. Então ele diz assim, Pranam Mantra para Shilajiva Goswami Prabhu. Com seus ensinamentos nectários, Shilajiva Goswami Prabhu, ele revelou o Senhor Supremo, Krishna, cuja refulgência havia sido ocultada pela areia movediça do cálculo, pela tempestade da poeira, da lógica falaciosa e pelo fosso do ilusionismo. Que ele seja o meu abrigo. Esse é o Pranam Mantra para Shilajiva Goswami. Ele deu muito ensinamento para nós.
Então vamos aqui ler a aula de Silatyamarti, que são várias aulas, né? Vamos ler essa aqui. Silajiva Goswami Prabhu, o versátil. Por que aqui o título é o versátil? Porque ele fazia tudo. Mas ninguém pode se comparar a Jiva Goswami. Então essa aula foi dada por Silacharya Maharaj no dia 9 de setembro de 2011. Você sabe que Mahaprabhu, ele deu o comando de sua linha, de sua linhagem, a Srila Rupa Goswami Prabhu. Srila Rupa Goswami Prabhu, ele tinha um discípulo e um sobrinho. Ele tinha um sobrinho chamado Jiva Goswami. Então ele era o guru e o tio de Jiva Goswami Prabhu. Hoje é o dia do seu aparecimento, Avirbhavi. Srila Jiva Goswami Prabhu, ele morava no templo Radha Damodar. O nosso templo em Vrindavana fica bem próximo do templo de Radha Damodar. Hoje um templo, ele não pode funcionar com apenas um ou dois devotos. Não tem como ter um templo funcionando com um ou dois devotos. Agora, um homem, um devoto, ele cozinha, o outro faz o puja, o outro limpa, o outro ele faz a guirlanda e assim por diante. Cada um tem um serviço devocional. Mas Jiva Goswami Prabhu, ele fez tudo sozinho. Ele cozinhou, ele fez o puja, ele limpou o templo, ele trouxe a água do Jamuna, porque não havia água nas torneiras, não tinha torneira na época, não havia água encanada, água da torneira, ou não havia poço naquela época. E ele também, ele prestou serviço pessoal ao seu guru. Ele fez massagem com óleo em Rupa Goswami. Ele estava ocupado com o seu serviço de manhã até a noite e ele fazia tudo sozinho. Então, Jiva Goswami não é como hoje, que é fácil. Você quer lavar algo, você quer cozinhar, você quer fazer qualquer coisa, você abre a torneira e tem água. Na época de Jiva Goswami, ele tinha que andar até o Jamuna, é longe. Quem já esteve em Vrindavana sabe que o nosso templo de Vrindavana é longe do rio Jamuna. Dá mais de meia hora andando, se não é mais, é meia hora andando. E tudo que ele fazia, ele tinha que ir pegar água no rio Jamuna, para limpar o templo, para cozinhar, para dar banho no seu guru. Tudo ele usava a água do Jamuna. Ele era o pujari, ele cozinhava, ele fazia adoração, ele lavava tudo, ele cuidava do seu guru, ele escrevia os livros, tudo sozinho. Silacharya Maharaj falou, hoje não é possível fazer isso num templo. O templo tem que ter várias pessoas, cada um faz uma coisa, mas Jiva Goswami fazia tudo sozinho. E muito bem feito. Ele fazia tudo e muito bem feito. Certa vez, Rupa Goswami Prabhu, ele escreveu um sloka, e quando um devoto sênior, a quem ele considerava seu guru, Rupa Goswami considerava esse devoto seu guru, ele veio até ele, e ele pensou que o que Rupa Goswami havia escrito estava um pouco errado, e ele corrigiu. Jiva Goswami, ele ouviu e ele pensou, não, isso não está correto, isso não está certo. O que ele está dizendo, na verdade, não está correto. Mais tarde, ele foi ao Jamuna e ele encontrou aquele devoto sênior lá no Jamuna. E ele lhe disse, você fez algo errado. O que o meu guru escreveu está correto. Ele explicou-lhe o porquê. E o devoto, ele voltou a Rupa Goswami para se desculpar.
Rupa Goswami repreendeu Jiva Goswami. Agora você está ensinando o meu guru? Não é certo, é uma ofensa. Você não pode ficar em Vrindavana. Você não tem a qualificação para ficar aqui. Você deve sair. Veja só, Rupa Goswami, ele mandou embora o seu sobrinho Jiva, porque Jiva Goswami corrigiu alguém que Rupa Goswami considerava seu guru, um devoto sênior. Mesmo ele estando errado, o devoto sênior, Rupa Goswami, ele expulsou, ele mandou embora Jiva Goswami. Jiva Goswami, ele partiu, e mais tarde, Sanatana Goswami o trouxe de volta. Foi assim que Rupa Goswami Prabhu estava ensinando o seu discípulo. Você nunca pode repreender um devoto sênior, principalmente se ele for guru do teu guru, paranguru. Rupa Goswami expulsou Jiva Goswami de Vrindavana. Por quê? Porque ele foi corrigir o guru do guru. Ele ensinou, mas claro, Sanatana Goswami trouxe ele de volta. Vamos ler outra aula aqui de Srila Jiva Goswami Prabhu. Só um minutinho que está abrindo a aula aqui. Srila Jiva Goswami Prabhu. É uma aula de Srila Acharya Maharaj. Ele deu essa aula no ano de 2012. E aí ele começa falando assim. Quando Srila Jiva Goswami Prabhu tinha cerca de 10 ou 11 anos de idade, ele foi procurar o seu guru, Sri Nityananda Prabhu. E quando ele chegou à casa de Satimata, a mãe de Mahaprabhu, finalmente ele o conheceu. Então o guru de Jiva Goswami é Nityananda Prabhu. Assim que Jiva Goswami viu, lágrimas correram dos seus olhos quando ele viu Nityananda Prabhu. E ele caiu ao chão, colocando os pés de Nityananda Prabhu em sua cabeça. Nityananda Prabhu, alto e forte, ele pegou Jiva Goswami em seu colo e ele começou a dançar com ele. Nityananda Prabhu, ele sabia que Jiva Goswami era sobrinho de Rupa Goswami e Sanatana Goswami, filho do seu irmão Anupam. Por isso, ele ficou tão feliz em ver aquele menino. Era um garoto na época. Quando o seu pai faleceu, Jiva Goswami Prabhu, ele sabia que ele não tinha mais nenhum fardo, não tinha mais nenhum peso para cumprir. Porque a criança, o filho homem, ele tem que fazer a cerimônia de Shirada quando o pai abandona o corpo. Alguém tem que fazer essa cerimônia, essa tradição na Índia. Então, quando o pai dele abandonou o corpo, morreu, ele não tinha mais nenhum fardo, ele não tinha que fazer mais nenhuma obrigação. Ele não tinha mais essa responsabilidade. Então, ele queria ir para Vrindavana. E ele sempre pedia permissão a Nityananda Prabhu para ir para lá. Embora ele fosse tão jovem, ele não foi sozinho. Ele continuou pedindo permissão para ir. Finalmente, Nityananda Prabhu disse a ele: Mahaprabhu já deu a sua permissão. Ele pessoalmente deu este lugar especial para toda a sua família. Toda a sua família já está em Vrindavana e a sua casa também está lá. Vá para lá imediatamente. A família que ele está dizendo é Rupa, Sanatana Goswami, né? Ele começou a sua jornada com ambas as mãos levantadas.
ele às vezes cantava Sri Krishna Chaitanya e às vezes Rupa Sanatana. Ele era um garotinho, mas ele caminhava sem parar, cantando e pensando em Vrindavana. Quando eu verei Radha Govinda, ele perguntava, quando meu coração e os meus olhos encontrarão a sua realização? Quando eu verei os passatempos de Radha Krishna? Ele não levou nada consigo, ele foi sem nada, nem comida ele não levou, nem dinheiro. Ele não pensou no futuro, ele não pensou no que ele comeria. Ele apenas continuou andando, pensando no Senhor Supremo, em Krishna, e um pouco de comida automaticamente veio até ele. Ele pensava no Senhor Supremo e ele nunca compartilhou a sua tristeza ou o sentimento com ninguém. Então, Krishna fazia um arranjo e a comida era dada para ele, uma pequena parte de comida era dada para ele. Krishna alimenta o seu devoto rendido. Krishna faz tudo pelo seu devoto rendido. Primeiro, ele chegou a Mathura. Ele viu Madhupuri, o local do aparecimento do Senhor Krishna. Depois disso, ele foi banhar-se no Jamuna e de lá ele pôde ver Vrindavana. Vendo Vrindavana à frente, lágrimas vieram aos seus olhos. Mas lágrimas reais, isso é o êxtase da alma. Não que alguns pensam que é êxtase. Esse é o êxtase da alma de um devoto puro. Quando ele entrou em Vrindavana, ele ficou muito feliz. Ele imediatamente foi ver Rupa Goswami e Sanatana Goswami. Ele rezou para eles e ele ofereceu Dandavati Pranam aos seus pés de lótus. Quando ele pediu a Sanatana Goswami quando ele fez o seu pedido, Sanatana Goswami disse para servir Rupa Goswami. E ele disse a Rupa Goswami, leve este menino. Foi assim que Jiva Goswami iniciou seu serviço a Rupa Goswami Prabhu. Eu não tenho poder para dizer que tipo de devoção ao seu guru Jiva Goswami ele tem. Ele sempre pensou no serviço ao seu guru. A sua mente e o seu corpo estavam sempre engajados no serviço devocional, serviço ao seu guru. O serviço de Jiva Goswami Prabhu não pode ser comparado ao serviço de ninguém. Qualquer que fosse a ordem que ele recebesse, ele a colocava na cabeça. Ele fazia e ele cumpria o tempo todo. A sua mente não caía para outro lugar, somente com a orientação do Guru. Ele só fez o que lhe foi dito para fazer. E ele só fazia o que tinha que ser feito. Ele ficava muito feliz, sempre. E isso foi frutífero, sempre bem sucedido. Tudo que ele fazia era bem sucedido. Por quê? Porque ele estava rendido ao seu guru, totalmente rendido ao guru. Gradualmente, ele se tornou um grande estudioso. Ele tinha apenas 10 anos de idade, mas ele escreveu primeiro o Harinam Amrita Vyakataram e mais tarde muitos outros grantas são escrituras.
Ele não foi para Oxford, ele não foi para Cambridge, ele não foi para nenhuma universidade. Como isso é possível? Ele escreveu de forma bela, somente pela misericórdia. Ele obteve a misericórdia direta de Nityananda Prabhu. Depois de Sanatana Goswami e Rupa Goswami, ele teve a misericórdia dos dois, depois de Nityananda Prabhu. E somente através do serviço contínuo, ele conseguiu a meta última da vida. Ele conseguiu ficar feliz plenamente, a alma dele, servindo o guru dele, Nityananda Prabhu, depois Rupa Goswami, Sanatana Goswami. Ele varria o templo de Radha Damodar, e é grande o templo, hein? Eu conheço lá, é bem grande o templo. O nosso templo, né, novamente Srila Charmali vai falar, é bem próximo, é do lado do templo de Radha Damodar. E depois de lavar com a água que ele trazia do Jamuna, ele massageava o corpo de Rupa Goswami Prabhu com óleo e o barbeava. Rupa Goswami já estava idoso, então ele cozinhava, ele oferecia a boga, ele fazia o puja, ele escrevia os livros e assim por diante, ele fazia tudo. Sanatana Goswami chorou ao ver a renúncia de Jiva Goswami Prabhu, mas ao mesmo tempo, tanto ele quanto Rupa Goswami ficaram muito felizes com o serviço de Jiva Goswami e o caráter dele. Além disso, Krishna Prema sempre vinha ao seu corpo. Ele tinha êxtase. Krishna Prema, amor puro por Deus. Então ele sentia o êxtase, vinha ao corpo dele. Quais são os sintomas de êxtase? São 8 sintomas, êxtase da alma. Arrepiar os pelos do corpo, a voz fica embargada, a pessoa chora, a pessoa ri, a pessoa tem tremor no corpo. Isso são sintomas de êxtase da alma. E ele tinha isso. Ele tinha isso no corpo dele. Quando Rupa Goswami e Sanatana Goswami foram embora, abandonaram o corpo, Jiva Goswami, ele sempre chorava, rolando no chão. Ele sempre pensava em Rupa e Sanatana Goswami, e ele ficava muito triste sozinho. Srila Govinda Maharaj falou, o dia mais triste do Vaishnava é quando, de um devoto, é quando o Vaishnava abandona o corpo. Então ele ficou muito triste quando os dois irmãos foram embora, os seus tios. Certa vez, Rupa Goswami veio até ele em um sonho e disse, não fique triste, não chore, faça o seu serviço, pregue, não se preocupe, eu enviarei alguém para ajudá-lo. No dia seguinte, Srinivasacharya veio, e no dia seguinte, Narottama Das Thakura veio. Jiva Goswami ficou muito feliz por conseguir a associação. E ele pregava a consciência de Krishna para eles. Ele conversou com Srinivasacharya e Narottama Das Thakura sobre Krishna Lila. Eles leram juntos e eles lhe ensinou tudo. Como servir Radha Govinda, como pregar, como fazer o serviço devocional. E assim, contamos um pouquinho da história desse grande devoto, Jiva Goswami Prabhu, um devoto puro. Então, hoje é o dia transcendental do seu aparecimento, hoje é o dia transcendental também do aparecimento de Vamanadeva, um avatar do Senhor Supremo. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, se alguém fez algum comentário.
Por enquanto não temos nenhuma pergunta, nenhum comentário. Então são duas histórias muito bonitas, né? A história de Vamanadeva, o Senhor Supremo que veio restabelecer a ordem universal. Por que que Krishna faz isso? Porque não tem graça ficar sem fazer nada. Krishna gosta de um drama. Krishna gosta, foi Krishna que criou os demônios. Para quê? Para ter o lila. Então, Krishna fez todo esse lila com Hiranyakashipu, que é o bisavô de Bali Maharaj, Prahlada Maharaj, que é o avô de Bali Maharaj, e veio como Vamanadeva para restabelecer, conquistar o universo e dar a misericórdia para Bali Maharaj, quando ele colocou o pé que saiu do seu umbigo na cabeça de Bali Maharaj. Então Krishna assim, ele gosta de matar os demônios, nesse caso ele não matou ninguém, mas ele conquistou o universo, o Brahmanda, os 3 mundos, e ele deu misericórdia para Bali Maharaj, que foi morar junto com Prahlada Maharaj, seu avô, naquele planeta, naquele plano. Então, muito bonitas essas histórias. À noite vamos falar mais. Não sei se virá alguém presencialmente hoje aqui no festival, porque hoje é meio da semana, né? Então as pessoas têm muita ocupação, mas enfim, quem não vier, assista online, vamos fazer o festival, vamos falar mais sobre Bali Maharaj, Vamanadeva, sobre Jiva Goswami Prabhu, um exemplo de serviço, fazia tudo sozinho, mas ninguém pode se comparar com ele, como foi dito aqui na aula. Ninguém tem a qualificação de se comparar com ele. Jiva Goswami é único. Não tem 2 de Jiva Goswami. Da mesma forma que não tem 2 Ramananda Roy. Eles são devotos puros e ninguém chega aos pés deles, né? Então vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. De noite vamos cantar a canção Sri Das Avatar Stotra, glorificando os 10 avatares de Krishna. E um deles é Vamanadeva. Cantem juntos agora, Nama Sankirtan Hari Harai. É auspicioso cantar junto, não importa, não tenha vergonha de cantar. Não importa quem está ao seu lado, não tenha vergonha, cantem junto. Então vamos lá, todos juntos cantando Nama Sankirtan Hari Harai. Só um minutinho. Hari Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govindaram Shimadusudam. Giridhari Gopinata Madana Mohan. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra. Radha Shiva Sadi Gora Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Sri Jiva Gopala Bhakta Dasa Raghunatha. Echai Gosai Kori Charana Bandha. Jaha Hoite Vignana Sarishta Puram.
Jai Gosai Jaramuni Tarara Sabara Padare no Mora Panchagra Tandra Charana Sevi Bhakta Sanevas Janani Janani Morae Avilas. Só um minutinho. Jai Gosai Jabe Braje Koila Basa Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakasha Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Sri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Sri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha Harina Sankirtana Kohe Narottama Dasa Harinama Sankirtana Kohe Narottama Dasa Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Satinandana Jaya Satinandana Jaya Satinandana Jaya Satinandana Jaya Satinandana Gaura Hari Jaya Satinandana Gaura Hari Gaura Hari Gaura Hari Jaya Satinandana Gaura Hari Jaya Satinandana Gaura Hari Hare Hare Gaura Hari Hare Gaura Hari Jaya Satinandana Gaura Hari Jaya Satinandana Gaura Hari Jaya Nitai Jaya Gaura 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 Nitai Gaura Hari Bo
Bol, Hari Bol. Vamos ver então quem está participando conosco aqui, que comentou ou curtiu pelo Facebook. Nós temos conosco aqui hoje participando o Ishan Krishna Prabhu, está conosco aqui hoje. Temos aqui também a Rasamrita Devidasi também conosco e a Charitamrita Devidasi também, que comentaram, curtiram, são essas pessoas. Então agradeço a presença de todos. Hoje é um dia especial, como eu falei, né, durante a aula, aparecimento. Dia transcendental do aparecimento de Sri Jiva Goswami Ki Jai, dia transcendental do aparecimento do Senhor Supremo, Senhor Vamanadeva Ki Jai. Um bom dia a todos. À noite, às 19 horas, faremos um outro programa glorificando o Senhor Vamanadeva e Jiva Goswami Prabhu. Até a noite.